sério. Bom dia, gente. Bom dia, Bom gente. dia. Vamos acordar, gente. Acorda, tu que dormes. Eita, Hora da glória. live, gente. Oh, que maravilha, hein? Já aparece Hoje alguém. nós estamos num ambiente um pouco diferente. Nós estamos aqui no estúdio, né? No estúdio do nosso quarto, né? Estúdio do nosso quarto. E nós estamos até falando um pouco mais baixo e tudo por conta de que o ambiente aqui é diferente lá da casa, né? Aqui é apartamento. Aqui é apartamento, tem os vizinhos e o silêncio tá tão grande que a gente não ouve nada. E fechamos tudo aqui justamente para que a gente possa manter o som Bem localizado, abafadinho. né? Bem localizado aqui, né, no ambiente. E é uma maravilha, é muito bom poder buscar ao Senhor logo pela manhã, logo cedo, verdade. né? Fazermos o nosso devocional juntamente com os irmãos, né? E que bom podermos estar aqui mais uma vez, né? Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, Deus abençoe que o Senhor venha fazer grandes coisas como Ele tem nos revelado por intermédio da sua palavra, por meio do Espírito Santo de Deus. Eu te convido que você esteja fechando os teus olhos aí onde você estiver, no seu cantinho, no seu quarto, na sua sala, né? E estarmos elevando as nossas vozes ao Senhor neste momento. Amém, Jesus. Pai da glória, Pai eterno, é muito bom, Senhor, buscar a Tua presença. É muito bom podermos nos achegar diante do trono da graça, Aleluia, diante do Teu Jesus. altar confiantemente, de que o Senhor ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração. Pai Santo, nós Te louvamos porque Tu és maravilhoso, Tu és Aleluia, o Deus Jesus. bendito, Tu és grande Deus, Criador dos céus e da terra. Tu és, Senhor, maravilhoso e nós rendemos-nos aos Teus pés para poder, Senhor, celebrar o Teu nome, poder engrandecer a Ti juntamente com os nossos irmãos, Pai. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. O Senhor nos conduza segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa e impactante, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Visita cada irmão, Senhor, cada família representada, Senhor Deus, por intermédio, Senhor, desta transmissão, o qual o Senhor alcança toda a terra, Pai. Aleluia, oh Deus Jesus. da glória, abençoa as famílias, Pai. Abençoa as vidas, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, Pai. Abençoa os projetos, abençoa, Senhor Deus, a obra o qual o Senhor tem delegado à Tua igreja, o qual nós fazemos parte, Senhor. Senhor da glória, visita os nossos líderes, os nossos pastores, o nosso apóstolo, a nossa bispa. Pai, o bispo Rodney, a bispa Adriana. Cada pastor, cada presbítero, cada diácono, cada obreiro, cada um que é envolvido, Senhor Deus, na Tua obra. Cada um, Senhor Deus, que de alguma forma desempenha algum tipo de papel, Pai. Aleluia. Algum tipo de trabalho em amor ao Teu nome, em amor à Tua obra, em amor às vidas, Pai. Que este senso de responsabilidade, de excelência, venha invadir, inundar os nossos corações, de forma a transbordar este amor. E que nós possamos, Senhor Deus, estar o tempo todo celebrando o Teu santo nome, ó Deus. Amém, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus nós agradecemos. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eita glória. Não dá pra saber quem tá aí. Não sei porquê que desde quando já tem um tempo que a gente grava e não consegue ver ninguém que tá aparecendo, que tá dentro da live, mas eu quero agradecer por cada um que tá aí, né, no nome de Jesus. Deus tem uma palavra poderosa para nós. É verdade, aleluia. Vamos louvar. Glória a Jesus.
tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é Glória a bom Jesus. contemplar a presença de Deus nas nossas vidas. É verdade, aleluia. O Deus de luz, Oh, Deus o Deus de Santo. paz, Oh, Senhor. o Deus de força. É verdade. Aleluia. Aleluia. Glória E a Deus Jesus. ministrava comigo, né? Uma palavra muito poderosa. Glória a Jesus. Eu tinha pensado em um versículo, mas na hora que eu fui estudar esse versículo, Deus me falou mais profundamente, né? E aí eu vi que todo o contexto tinha tudo a ver daquilo que Deus tinha colocado no meu coração para estar falando com os irmãos nessa manhã. E o texto está lá em 1 Tessalonicenses, né? 5, e a gente vai estar lendo do 12 ao 23. Quer ler, amor? 1 Tessalonicenses Mas 2. tem que ser essa versão aqui. Tá. 2, capítulo Não. 2. 5, do 12 ao 23. Ah, tá. Aí. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é,
aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazerem o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de nós por estarem unidos com Jesus Cristo. 19, né? Até o 23. Tá. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo. Fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê, né, como que o Espírito é o mesmo. Eu não tinha a palavra, o texto que eu ia ministrar, que Deus tinha ministrado no meu coração. E na hora da oração, ele simplesmente, praticamente recitou o primeiro versículo, que é o versículo 12, né, na oração dele. Abençoando aqueles que fazem a obra de Deus, né? E é tão importante a gente valorizar as pessoas que trabalham nessa obra conosco. Aleluia. Porque é uma guerra, irmãos. Uma verdade. guerra espiritual que é invisível. A gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. É verdade. Né? E nessa guerra, às vezes a gente trava algumas batalhas, né? Principalmente aqueles que estão na linha de frente, cuidando de vidas, se intrometendo, muitas das vezes lá no campo, né? Onde o diabo tem trabalhado, né? Então é muito importante que a gente interceda pelos nossos líderes, que a gente respeite os sonhos, né? De todo o nosso coração, né? O ser humano, ele tem a maioria do ser humano, ele tem assim, uma necessidade de reconhecimento muito grande. Mas mais do que a gente ser reconhecido, é a gente amar de fato, verdadeiramente, a gente ser fiel, acima de tudo ao nosso Deus. Mas também é que a gente entenda essa questão da fidelidade àqueles que trabalham conosco. Aleluia. Por obediência, sabe? E quando fala de autoridade, aqui fala também de autoridades delegadas no governo, que a gente deve sim obediência, sabe? A tudo que tem sido dito. E o ser humano tem uma dificuldade de obedecer tremenda, sabe? Posso fazer uma colocação? Uhum. Eu acredito que essa palavra ela vem de forma muito incisiva, principalmente neste momento de grandes dificuldades, porque o respeito, até mesmo pelas autoridades constituídas, que foram constituídas por Deus, né? E nós vemos tantas pessoas aí com desrespeito sem igual, chamando as autoridades de lixo, falando mal de todas as formas, e mal se sabe o que se atrai para a própria vida dessas pessoas, o mal que vem. É verdade. Né? Porque eu estava refletindo nisso, e a própria Bíblia diz lá em Provérbios que até o mal ele não exclui aqueles que o praticam. Né? Então isso vem corroborar. Obrigado. Amém. Então,
a gente precisa verdadeiramente, quantas pessoas estão se achando no máximo em andar sem máscara pela rua, né? Podendo, às vezes, nem se contaminar ou se contaminar com a doença e ficar assintomático, né? Que fala, sem os sintomas. E passar por entes queridos e depois vai ficar com essa culpa de ter matado as pessoas, né? Então, ou feito as pessoas passarem maus bocados, né, no hospital, enfim. Então, a gente precisa, né, primeiro ponto, precisamos ter o coração ensinável, sabe? Para entender essa questão da obediência. Obediência a qualquer autoridade delegada. No mundo onde a gente vive, existe autoridade delegada em todos os lugares. Se a gente é empregado, a gente tem uma autoridade sobre nós na nossa empresa que a gente trabalha. Se a gente está na escola, tem uma autoridade delegada que é o professor. Se a gente está na igreja, tem uma autoridade delegada que é o apóstolo, a bispo, os pastores. Se a gente está na célula, tem uma autoridade delegada que é o líder daquela célula. E assim por diante, em qualquer segmento, na família, tem uma autoridade delegada que é o marido e a esposa, né? Então, o ser humano, ele tem essa dificuldade. Ai, quer mandar em mim, quer não sei o que, cria aquela resistência. E sabe por que, irmão, essa resistência? Porque Deus colocou em nós, Ele colocou em nós essa liderança, né? Lá em Gênesis, quando depois da criação, e aí ele fala, né, lá no, se eu não me engano, no versículo 27, 28, dominai-vos, né? Então, quando a gente vai passar, tem essa essência de domínio, então a gente se resiste por muito, né, em ordem pra gente. Mas o ponto-chave da liderança, do domínio próprio mesmo, está em a gente ter um coração ensinável, a gente ser humilde, glória sabe? A Jesus. As pessoas que têm um coração ensináveis e são humildes lideram bem, sabe? Porque a gente gera aquilo que a gente é. Então, se a gente obedece os nossos líderes, se a gente olha para eles com amor, a gente vai receber isso daqueles que a gente também futuramente vai cuidar ou já cuida, né? E no 13, tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Nós precisamos, nesse momento, irmãos, em todo o tempo, viver em paz uns com os outros. É verdade. Nada de ficar de mimimi, de tititi, de cococó, sei lá o quê. Entendeu? A gente precisa zelar pela paz uns com os outros, porque nós somos agentes, trabalhadores do reino. E na nossa testa está assim, Cristo, cristão, cristão. Então as pessoas já olham para a gente como referência e ficam olhando para a gente para pegar uma falha. É verdade. Entende? Então o nosso ambiente, o ambiente da igreja, o ambiente da nossa casa, tem que ser um ambiente de paz. A gente precisa zelar zelar por gerar essa paz dentro da nossa casa. É verdade. Pedimos a vocês, no 14, e pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos e ajudem os fracos na fé e tenham paciência uns com os outros, né? Então a gente precisa estar atento antes de criticar o irmão, antes de jogar um veneno, sabe? Que às vezes acontece. Precisa olhar para o irmão como uma pessoa que precisa da presença de Deus, que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra de motivação. Nós precisamos ser agentes geradores de alegria, agentes geradores da presença, aleluia, da luz que o apóstolo falou, né? Da luz que o apóstolo falou. A gente precisa ser geradores de luz, porque se nós estamos na luz, temos que ser luz. É verdade. Né?
E no 15, tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Glória a Jesus, aleluia. Gente, se a gente faz o bem para aqueles que não são irmãos na fé, logo, logo eles serão nossos irmãos na fé. Porque as pessoas, elas nos olham, né, como eu falei, como referência. E a gente precisa estar tão conectado com Deus que cada ato que a gente tenha referente às pessoas reflita essa presença de Deus na nossa vida, reflita esse amor que a gente recebe de Deus, que a gente possa doar isso. Glória a Jesus. Sabe? Então, esse texto, ele nos amor, como é que fala? Amor de esta? Como é que é? Amor? Nos chama atenção, é uma palavra muito difícil, nos chama atenção para a gente refletir sobre isso, sobre como a gente lidar com o próximo, como a gente lidar como a gente lidar com os nossos líderes, com autoridades, como a gente lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, Glória como a a gente Jesus. lidar com os nossos vizinhos, com as pessoas que são cristãs, com as que não são, com as que são preguiçosas, né, as que são tímidas, né? E quando vem essa palavra aqui, preguiçoso, às vezes é a pessoa que está estagnada, gente. A pessoa que está prostrada, né? Por alguma coisa, por alguma questão. Lá na frente a gente vai estar falando, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E quando a gente não cuida de uma dessas áreas, uma afeta a outra. Então estejam sempre alegres, orem sempre. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês para estarem unidos com Cristo Jesus. Aleluia. Deus quer de nós. O outro ponto aqui que chama atenção é orar e agradecer. Nós precisamos ter gratidão. É verdade. A gratidão, ela gera uma conexão com o céu que vai trazer para nós para a gente ser gratos. Aleluia. Isso é sério, é muito sério. A pessoa que é ingrata, ela vai atrair situações na vida dela que vai fazer com que ela murmure o tempo inteiro e ela continue sendo ingrata. Porque a gente fala, a boca fala, Carla estava até falando desse texto, a boca fala do que o coração está cheio. É verdade. Então, a gente tinha feito uma reflexão de que, eu acho que foi a apóstola, foi a bispa, que falou que da nossa mente, né? Acho que foi a bispa no domingo, meia-noite. Essa questão da gente trabalhar a nossa mente, gente. A nossa mente é poderosa. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que, olha a condição, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que viveis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Jesus. Então, a gente precisa trabalhar nossa mentalidade para uma mentalidade de reino e não uma mentalidade. A gente precisa buscar esse tratamento, a gente precisa buscar em Deus essa renovação em todo o tempo, Glória aleluia, a Jesus. para que a gente possa olhar as coisas com um olhar de paixão, de amor, com o olhar de Deus. É verdade. Às vezes o irmão não está num dia bom, tá? Não justifica ele te tratar de uma forma mais ríspida, mas você tem que se perguntar: meu Deus, essa pessoa não é assim, por que ela tá assim? Não é o normal dela. Eu vou desconsiderar o que ela fez, porque ela não deve estar bem. Sabe? Algumas coisas que acontecem, a gente precisa reconsiderar. É verdade. Né? E a gente precisamos essa gratidão fortificada em nós. Gratidão por tudo. Aleluia. A palavra de Deus diz: se você for fiel no pouco, no muito ele te colocará. Olha só que chave maravilhosa, que senha fantástica.
Seja fiel no pouco, seja lá o que estiver acontecendo na sua vida, irmão. Agradeça. Sabe por quê? Tem gente numa situação pior do que a sua. O que sempre me fortaleceu nas circunstâncias é que Deus sempre me traz à memória que existe alguém passando por uma situação pior do que a minha. É verdade. Então, se tem alguém numa situação pior do que a minha, eu não sou o último grão do feijão, eu não sou a última areia da praia. Isso não só acontece comigo, entendeu? Acontece com todo mundo, com muita gente. A gente vive em ciclos, né? Cada hora da nossa vida a gente está vivendo uma situação de alegria, às vezes de tristeza. São ciclos. Mas a certeza que a gente tem é que tudo nessa vida passa. É verdade. Tudo, seja lá o que você estiver passando, meu irmão, vai passar. Aleluia. E essa convicção de que vai passar, e essa certeza e a confiança que a gente tem em Deus, essa fé, porque a fé, eu estava falando ontem, é uma demonstração de fé. Quando a gente duvida, é uma demonstração de falta de fé. Porque Deus tem promessas para nós, é ou não é? Ele já falou, ele já decretou, ele já declarou, a gente só precisa tomar posse. É verdade. Entendeu? Aleluia. Então, a gente vem aqui no 19, não atrapalhem a ação do Espírito Santo, isso aqui é profundo. Não despreze as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evite todo tipo de mal. Aleluia. Irmãos, não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Aí a gente fica pensando, como é que se atrapalha a ação do Espírito Santo? Você sabia que o Espírito Santo tem agido e muito nessa questão dessa quarentena? É verdade. Alguma coisa nessa terra acontece sem propósitos? Nada. Nada, né? Alguma coisa nessa terra acontece sem a soberania de Deus? Sem que Ele permita? Não. Então, queridos, se é para ficar em casa, se a gente está ficando em casa, se há algumas liberações, a gente precisa aproveitar esses momentos no máximo que a gente puder. Se a gente está ficando trancado em casa, a gente precisa perguntar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer moldar em mim? O que o Senhor quer amadurecer em mim? Quantas pessoas têm testemunhado que nesse período que estão ficando na quarentena estão extremamente sendo tratados em diversas áreas, estão refletindo mais sobre si mesmo, né? Então, tratado conosco, eu tinha conversado com o Wagner esses dias, o tanto que a gente está mais com mais afinidade, com mais companheirismo, com mais unidade, com mais sintonia. Por quê? Porque a gente está mais tempo junto. E não só juntos, porque antes às vezes a gente contemplava tempo juntos, porque o meu trabalho permite, o dele também. Mas cada um numa correria danada resolve não sei o que. Eu ainda estou resolvendo coisas, mas com menos intensidade, de uma forma diferente, né? E a gente tem tido esses momentos de oração, esses momentos de live, que glória a Deus, o apóstolo e a bispa tem nos permitido esse momento, nos convidado, nos colocar, confiado em nós, de estarmos ministrando a palavra, de estarmos juntos, né, adorando ao Senhor. Tudo isso contribui. É verdade. O que você vai tirar de bem disso? Você vai tirar o mal ou o bem? Você vai estar falando toda hora de coronavírus ou você vai estar falando das bênçãos que o Senhor tem para nós, das promessas? É verdade. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É verdade. Isso é diferente de eu não querer usar máscara, de eu sair para a rua sem máscara, de achar que é dado de todas as formas.
né? A gente confia em Deus, confia, mas a gente precisa, olha o primeiro versículo, obedecer a homens, né? Obedecer à liderança, obedecer a autoridade constituída, e nós precisamos nos cuidar, porque mesmo pessoas se cuidando tem acontecido, mas precisamos também trazer à memória o seguinte: na hora que chegar a minha hora, eu vou partir. E fim. Se vai ser de coronavírus, o que vai ser? Não importa. Na hora que chegar a minha hora, chegou. Mas não por que a gente precisa pensar assim? Pra gente não atormentar a nossa mente, pra gente não entrar em pânico, pra gente não ficar neurótico com essa situação. Mas com moderação, tudo com equilíbrio. Tudo que Deus fala na palavra dele, ele vem nos trazendo para um equilíbrio. Nem um extremo de lá, nem um extremo de cá, mas um equilíbrio. É verdade. Né? E aí vem aqui, evitem todo tipo de mal. E o 23, para fechar, que Deus que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve seu espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. Esse texto era o texto que eu tinha escolhido, que estava no meu coração. Mas aí eu fui ler o contexto e resolvi passar isso, né? Que tinha tudo a ver. Então, esse Deus que nos dá paz, que faz com que a gente seja completamente dedicado a Ele. Irmãos, quando fala tô completamente dedicado a Ele, a gente tem que estar na igreja de segunda a segunda. Quer dizer que a dedicação ela tem que ser o dia inteiro. Como isso? Em tudo que eu for fazer, eu lembrar que eu sou cristão, que as pessoas me olham como referência, que está carimbado na minha testa cristão, filho de Deus, e que eu preciso refletir esse Deus nas minhas atitudes, nas minhas decisões, em tudo que eu vá fazer, onde quer que eu esteja, que seja no banheiro, que seja sozinho, a gente precisa refletir esse Cristo. Glória a Jesus. Com as pessoas, na obediência, na humildade, nós precisamos refletir Cristo. Aleluia. Isso é uma dedicação total a Ele. É a gente estar em tempo inteiro ligado Deus não coloca ninguém no nosso caminho à toa. É verdade. Tem um propósito, Jesus. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. É verdade. Então olhe para as pessoas como um propósito, como algo que Deus tem para aquela pessoa. Com as pessoas, entenda as pessoas. Chame a atenção com amor. Aqueles que estão entrando em depressão, aqueles que estão, chacoalhe com a palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela cura. Glória a Jesus. Né? Então a gente precisa estar ali ligado se a pessoa está preguiçosa por causa quais são os motivos disso, né? O que tem por trás disso. A gente precisa, o desânimo, a timidez de não querer falar, de não querer. Quais são os medos? As pessoas têm medos, precisam ser tratadas. Nós precisamos, em todo o tempo, estar sendo tratado constantemente. Sempre tem algo a crescer, sempre tem algo a mudar. É verdade. Né? E nós somos corpo, alma e espírito. Olha que interessante. Somos trinos. Pai, Filho e Espírito Santo, somos trinos. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E quando a nossa alma fica doente, a alma são as nossas emoções. Quando a minha emoção está ruim, quando eu estou abalada emocionalmente, no meu corpo, acredita? Pensa bem. A pessoa que está ansiosa, ela tem palpitações, dores de cabeça, né? Uma pessoa que está na correria. Sempre existem as doenças psicossomáticas.
psico, da mente, somáticas, que soma tudo, né? Então eu preciso, sabe, trabalhar para que meu corpo, minha alma e meu espírito estejam em sintonia. Aleluia. Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Verdade, aleluia. A partir do momento que a gente se abre para Ele, Ele nos usa de maneiras que a gente nem imagina. É verdade. Então nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito para que a gente seja, se sinta, posso dizer, perfeito, em harmonia. Glória a Jesus, Né? aleluia. Por quê? Porque a gente tem que buscar a perfeição. Ah, perfeito, Viviane, só Jesus. Jesus é perfeito e nós somos mini Cristos e a gente precisa buscar a perfeição, sim. Então, a gente precisa estar ligado nessas questões, porque também quando o espiritual não está bem, sabia que também reflete no corpo e na alma? Quando a gente não tá bem espiritualmente, a gente fica mais dodóizinho para determinadas coisas. Tudo que falam com a gente machuca. É verdade. Aí a gente vai e fica com raiva do irmão, fica com raiva da igreja. Aí depois a gente fica doente. Por quê? Corpo, alma e espírito. Abalou o espírito, abalou a alma, abalou o corpo, né? Então, tudo que reflete no nosso corpo tem a ver com a alma ou com o espírito. Ou seja, cuide bem da sua alma e cuide bem do seu espírito. Aleluia. Né? Veja com que você se alimenta na alma, no espírito e no corpo. Porque isso vai designar se você vai ficar saudável no corpo, na alma e no espírito. Aleluia. Conforme a palavra diz, né? A boca fala do que o coração está cheio, né? E a gente precisa encher o nosso coração das coisas que vêm do reino de Deus, para que a gente possa se disponibilizar a sermos geradores da presença do reino, da alegria de Deus, da paz de Deus, do amor de Deus, porque assim vai ficar muito mais fácil a gente amar o nosso próximo, a gente obedecer em humildade, a gente obedecer entendendo que a gente está trazendo bênção para nós. E tudo vai dar certo. Glória e tudo Jesus. vai ser perfeito. Deus é um Deus de maravilha. Seja Aleluia, grato. glória Eu a Jesus. sou extremamente grata porque nesse momento Deus tem sido fantástico conosco em todas as áreas. Ele tem sido provedor, ele tem sido amor, Aleluia. ele tem sido cura. Glória e a eu Jesus. sei, irmãos, que o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve, que você crê. E se você ainda não crê, essa é a hora de você se entregar para esse Jesus. Aleluia. Porque ele pode mudar a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, porque ele nos criou. É verdade. E ele tem essa harmonia completa, né? Esse equilíbrio. Então Deus quer nessa manhã trazer esse equilíbrio para nós. Aleluia, amém? Aleluia. Glória amém? a Jesus. Vamos orar, amém. Senhor. Oh Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, amém, por esta Jesus. Palavra. Senhor, muito obrigado por este maná Jesus. Espiritual, o qual o Senhor faz transbordar sobre nossas vidas, Senhor. Amém, por esta parte da porção diária, o qual o Senhor estará derramando ainda muito mais, falando através amém, dos teus vasos, dos nossos irmãos, nessas outras lives que acontecerão Senhor, neste obrigada, dia. Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos dividindo, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Amém. Muito obrigado por este renovo, Pai. Muito obrigado por este fortalecer que o Senhor nos proporciona. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo amor que o Senhor faz transbordar em nossos corações e no coração de cada um dos irmãos, os quais, Senhor Deus, nos assistiram e assistem, Pai, neste dia. Aqueles que estão conosco, aos nossos líderes, Pai. Amém, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de termos um lar abençoado, filhos abençoados. Amém, muito obrigado Jesus. por termos amigos e pessoas que se importam verdadeiramente conosco. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos espelho, Senhor, do Senhor nesta terra.
e fazermos, Senhor Deus, com que a Tua palavra ela seja emanada em todas as direções e em toda oportunidade que o Senhor vier nos conceder, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Deus. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor traga cura sobre a nossa terra, seja o cura nome do sobre as Senhor. pessoas, cura na alma Aleluia. daqueles que perderam Glória seus a entes Jesus. queridos. O nosso Senhor é poderoso, É verdade. soberano e Ele reina e vive Glória para a Jesus. sempre. Aleluia. Beijo, gente, no coração. Beijo no Obrigado coração, por gente. estar aqui conosco, tá? Glória Que a Deus Jesus. os abençoe e dê um dia extremamente abençoado para vocês. Aleluia. Para todos nós. Beijo. Grande beijo, gente. Deus abençoe.